Vamos então para o nosso estudo do livro A Gênese. Ele é o último item que nós vamos estudar desse capítulo 15, os milagres do Evangelho. O título, Desaparecimento do corpo de Jesus. Nós temos estudado então, durante esse capítulo, os vários fenômenos e situações vivenciadas por Jesus na sua época, que sempre traz polêmica para nós ao estudarmos simplesmente aquilo que é escrito nos Evangelhos, né? No Novo Testamento. Então, a partir da perspectiva espírita, nós conseguimos então ter uma compreensão melhor, não exatamente daquilo que aconteceu, né? Como a gente sempre comenta, é muito problemático trazermos qualquer tipo de afirmação definitiva daquilo que é descrito nos Evangelhos. Isso por falta de informação, por problemas de tradução, por uma questão de expressões que são utilizadas. Então nós analisamos esses fatos, ou essas passagens, a partir de possibilidades. Então é fundamental nós termos sempre isso em mente. Não levarmos de uma forma definitiva, de uma forma rígida, aquilo que é apresentado, sem fazermos uma análise cuidadosa de todos esses critérios que nós aqui listamos, né? Então, o desaparecimento do corpo de Jesus, também uma outra passagem que é bastante dramática, né? Inclusive, até comentei com vocês num outro estudo, já há bastante tempo, um filme chamado O Corpo, foi protagonizado pelo Antônio Bandeiras, que é um filme que conta uma história que aconteceu em Jerusalém, onde nós tivemos ali algumas escavações feitas por uma universidade local, e eles então encontraram uma tumba. E ali, fazendo algumas investigações, surgiu a possibilidade de terem encontrado a alçada do corpo de Jesus. E aí então, rapidamente essa notícia se espalhou, o Vaticano acabou se mobilizando, enviando para lá um sacerdote que também era um cientista, para poder analisar tudo isso, para saber exatamente se era um fato ou era um equívoco que estava sendo praticado. E tudo isso em torno a história toda, ela acaba girando exatamente em torno desses pilares que são dogmáticos para essas instituições, em especial naquela época para o catolicismo, porque assim como as religiões cristãs, de um modo geral, em especial as religiões evangélicas e as religiões católicas, colocam exatamente a ascensão de Jesus em espírito e corpo se elevando aos céus. Então, a partir do momento em que, como nesse filme, se levantou a possibilidade de um corpo ter sido encontrado e esse corpo sendo de Jesus, esse pilar que fala desse grande milagre acaba ruindo e, consequentemente, acaba levando consigo vários outros dogmas. Então, por isso, até hoje, esse grande enigma, né? Se Jesus existiu, onde foi parar o seu corpo? Teoricamente, dentro dessa ideia do miraculoso, o seu corpo se elevou em direção aos céus, como foi descrito para nós nos Evangelhos. Mas antes de pensarmos simplesmente nessa possibilidade, até porque isso feriria leis naturais básicas de imaginar um corpo físico se elevando, um corpo físico se desintegrando, principalmente porque Jesus sempre trouxe para nós no seu ensinamento a relevância do espírito e não do corpo. Bom dia, Rô, bom dia, Arnaldo. Então, a relevância do espírito. Então, qual a importância de imaginarmos um corpo físico se elevando e se desintegrando para poder mostrar a grandeza de Jesus se elevando aos céus? Então, Kardec traz para nós aqui uma visão, abordando essa questão, né, de uma forma racional, de uma forma tranquila, e também as especulações que giram em torno desse fenômeno. Se o corpo de Jesus era um corpo material, ou se era um corpo com uma outra característica, com uma outra consistência. Então vamos analisar esse fenômeno. Então, desaparecimento do corpo de Jesus. O desaparecimento do corpo de Jesus após a sua morte tem sido objeto de inúmeros comentários.
ele é atestado pelos 4 evangelistas, segundo a narrativa das mulheres que foram ao sepulcro no 3º dia após a crucificação e não o encontraram lá. Alguns viram nesse desaparecimento um fato miraculoso, outros presumiram um roubo clandestino. Segundo uma outra opinião, Jesus não teria tido um corpo carnal, apenas um corpo fluídico. Ele não teria sido, durante toda a sua vida, mais que uma aparição tangível, em uma palavra, uma espécie de agênere. A gente lembra que essa expressão agênere, Kardec inclusive já fez uma abordagem sobre esse tema na Revista Espírita, é aquele corpo que é criado a partir do nada. Então, teoricamente, aliás, nós temos textos, temos alguns teóricos desse fenômeno, ou quando se fala de Jesus, que, por exemplo, Jesus teria sido gerado a partir de um corpo fluídico, a própria gravidez de Maria teria sido uma gravidez fluídica, e por isso, então, no momento em que Jesus deixou de se encontrar na condição, entre aspas, de encarnado, esse corpo simplesmente se desintegrou. Então nós vemos assim que são inúmeras as especulações, as possibilidades, as histórias, as crenças. Então, nesse caso, como Kardec lembrou aqui, uma espécie de agênere, um corpo fluídico diferente do corpo carnal, não aquele corpo biológico, como esse que nós utilizamos, mas um corpo diferenciado. O seu nascimento, a sua morte e todos os atos materiais de sua vida teriam sido apenas uma aparência. Foi assim, dizem, que seu corpo, retornando ao estado fluídico, pôde desaparecer do sepulcro, e foi com esse mesmo corpo que ele teria se mostrado depois de sua morte. Sem dúvida, tal fato não é radicalmente impossível, segundo o que se sabe hoje em dia sobre as propriedades dos fluidos, mas seria pelo menos completamente excepcional e estaria em formal oposição com as características dos agêneres. Kardec aqui traz uma referência do capítulo 13, item 36, que a gente vai dar uma chegadinha lá depois. A questão, portanto, é saber se uma tal hipótese é admissível, se é confirmada ou atestada pelos fatos. Então, voltando lá no capítulo 14, deixa eu dar uma chegadinha rápida, no item número 36. Vamos lá. Está aqui, ó. 36. Então ele lembra aqui para nós. Deve-se observar que essas aparições tangíveis só têm as aparências da matéria carnal, não podendo ter as suas qualidades. Em virtude da sua natureza fluídica, não podem ter a coesão da matéria, porque na realidade elas não são carne. Formam-se instantaneamente e desaparecem da mesma forma, ou se evaporam pela degradação das moléculas fluídicas. Os seres que se apresentam nessas condições não nascem nem morrem como os outros homens. São vistos e deixam de ser vistos, sem que se saiba de onde vêm, como vieram, nem para onde vão. Ninguém poderia matá-los, nem prendê-los, nem encarcerá-los, uma vez que não possuem um corpo carnal. Os golpes que fossem desferidos contra eles atingiriam o ar. Essa é a característica dos agêneres, com os quais se pode conversar sem se suspeitar o que são, mas que não ficam muito tempo entre os humanos, e não podem se tornar os comensais habituais de uma casa, nem figurar entre os membros de uma família. Aliás, há em toda uma pessoa, no seu modo de proceder, algo de estranho e insólito, que resulta ao mesmo tempo da materialidade e da espiritualidade. Seu olhar, vaporoso e ao mesmo tempo penetrante, não tem a nitidez do olhar dos olhos carnais. Sua linguagem, breve e quase sempre sentenciosa, não tem nada do brilho e da volubilidade da fala humana. A sua aproximação causa uma sensação singular e indefinível de surpresa que inspira uma espécie de temor. E, embora tomados como indivíduos semelhantes a todo mundo, disse involuntariamente: eis aí uma criatura singular.
aqui no rodapé, o que Kardec traz para nós, aliás, os tradutores trazem para nós, a partir do Dicionário de Filosofia Espírita de Palhano Júnior, né, Lamartine e Palhano Júnior, da editora Celde, da editora Leon Denis. Né? Então ele diz assim, a gênere, modalidade de aparição tangível, estado de certos espíritos, quando temporariamente apresentam a forma de uma pessoa viva, a ponto de produzirem uma ilusão completa de materialidade. Né? Então essa aqui foi a definição trazida por Kardec a partir dessa passagem. Então, uma possibilidade. Primeiro, como nós vimos aqui, o corpo de Jesus teria se elevado ao céu naquele momento da sua desencarnação. Segundo, poderia ter ali um roubo, o roubo foi furtado, porque nós sabemos que muitos símbolos, em especial corpos de muitos indivíduos, acabam sendo cultuados por comunidades, por grupos. Foi por esse motivo, por exemplo, que não se sabe o que aconteceu com o corpo de Adolf Hitler, que poderia virar um objeto de procissões, de adorações. Osama Bin Laden, quando ele desencarnou através de uma execução, enforcamento, ele acabou também, seu corpo foi jogado ao mar, segundo informações trazidas pela mídia internacional, né, isso foi ação do exército americano, dentre outros. Né? Então, no caso de Jesus, por exemplo, ele poderia ser objeto de adoração e por isso acabou sendo roubado, acabaram desaparecendo com ele, para tirar essa ideia do mito em torno de Jesus naquela época, já que, como nós sabemos, já conversamos sobre isso, Jesus era então um subversivo, segundo a visão do Império Romano. Ele era um indivíduo que incitava as massas contra aquele controle, contra aquele domínio. E, ao mesmo tempo, também acabava fazendo com que os próprios líderes da igreja, da religião judaica, tivessem também essa antipatia pelo fato dele violar uma série de tradições e dogmas importantes para aquela religião. Então, sumir com o corpo não é algo tão extraordinário assim diante dessas situações. Então, primeiro, o fato miraculoso do desaparecimento. Segundo, o roubo clandestino. E a terceira possibilidade que surgiu, ser exatamente um agênere. Mas aí nós vimos as características de um agênere. Não fica o tempo todo, é temporário, tem situações diferentes, o corpo não pode ser ferido, não pode sangrar, não pode ser morto, não pode ser destruído, porque afinal de contas é apenas um corpo fluídico, e não há nada que se possa fazer diante de um objeto dessa natureza. Então, como foi colocado para nós aqui, né? A questão, portanto, é saber se tal hipótese é admissível, se é confirmada ou contestada pelos fatos. Como eu disse para vocês no início, nós não temos condições de fazer nenhum tipo de avaliação ou de determinação sobre aquilo que é relatado nos evangelhos. Ele acaba sendo um objeto de adoração, um objeto de fé, de crença, mas sem nenhum tipo de subsídios ou subsídio que seja suficientemente sólido para que a gente possa fazer uma afirmação. Simplesmente se sabe que Jesus foi morto, foi executado, foi colocado então naquela tumba, depois ele apareceu e desapareceu. Simplesmente é o que nós temos. Então, a partir daí, como é que nós vamos afirmar se realmente foi para o céu, se realmente foi roubado? Nós não sabemos. Então, nós analisamos o quê? As possibilidades. Claro que quando nós falamos de um livro, da importância de uma Bíblia, nós falamos ali como ele é naturalmente aceito pelas religiões tradicionais, a palavra de Deus. Então, o que está ali é definitivo e pronto. Entretanto, nós analisando a partir dessa perspectiva, sem nenhuma preocupação ou medo, né, de pecado, de blasfêmia, mas analisando racionalmente, nós vemos a impossibilidade de fazermos uma análise definitiva sobre aquilo que é apresentado. Né? O Elson lembrou aqui, né, sobre os ferimentos de Jesus e tudo mais. Isso mostra claramente, então, que no caso do agênere, a gente lembra que essa teoria veio a partir daqueles que ou se viam
como adeptos, como seguidores da doutrina espírita, ou de crenças espiritualistas que também levam em consideração a existência do espírito e essa comunicabilidade. Rostang, como a gente lembra, que era um contemporâneo de Kardec, escreveu num dos seus livros, os 4 Evangelhos, algumas ideias, algumas teorias. E ele falava exatamente que o corpo de Jesus era um corpo diferenciado, por não ser um corpo biológico. Então, claro que quando Kardec faz uma afirmação como essa, ele está se referindo a uma ideia corrente naquela época, em que, por exemplo, essa ideia de Rostand, tem Rostand e Rustem, tem 2 indivíduos com nome muito parecido. Um era próximo a Kardec, amigo de Kardec, o Sr. Rostand, e Rustem era um outro indivíduo que trazia essa nova teoria. Então, claro que Kardec, quando ele faz uma afirmação como essa, ele está tocando diretamente nessa afirmação trazida por essa possibilidade. Está ali Jean-Baptiste Rostand, que é o Sr. Rostand ali, que Kardec faz algum comentário sobre ele na própria Revista Espírita, e um comentário bastante fraterno, diga-se de passagem. O Brás colocou nem a tese de Ramatiz, de o corpo de Jesus ter sido mudado de lugar à noite por Pedro José de Arimateia, é muito forte, em um livro Sublime Peregrino. Então tem mais uma afirmação que o Brás colocou. E como a gente lembra também, Brás, são possibilidades, são teorias. Então dificilmente nós vamos conseguir uma ideia definitiva sobre isso com tão poucos subsídios. Vamos em frente. Tá. Item 65. A estada de Jesus na Terra apresenta 2 períodos: o que precedeu e o que se seguiu à sua morte. No primeiro período, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa em relação à sua mãe como nas condições normais da vida. Aí é mais ou menos, porque a gente lembra que a própria gestação de Maria violaria as leis naturais. Foi ali uma concepção provocada segundo as crenças atuais, pela força do Espírito Santo, tirando a ideia da mácula. A mácula é aquela mancha do pecado vinda pelo sexo. Então Deus encarnado, lembrando que Jesus era visto como o próprio Deus encarnado, fazendo parte daquela ideia da Santíssima Trindade, e a gente vê isso, como a gente já comentou, na prece da Ave Maria, quando fala Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Então, Mãe de Deus mostra que Deus não poderia ser concebido sendo fruto de um pecado, já que o sexo era visto como algo pecaminoso. E é visto ainda, pelas tradições religiosas. Então, a partir dessa visão, nós temos que a gestação, a própria concepção, a própria Maria também foi concebida de uma forma pura, tanto que fala Imaculada Conceição. Esse nome Imaculada Conceição, que é um nome utilizado hoje na nossa sociedade, muitas mulheres utilizam esse nome, trata exatamente dessa questão. Imaculada, aquilo que não é maculado, que não é manchado, e Conceição vem de concepção, gravidez. Então, uma gravidez divina para uma mulher que teria a responsabilidade de trazer o próprio Deus aqui para o nosso mundo. Então nós temos assim, o nascimento de Jesus. O seu nascimento foi tudo tranquilo, dentro daquelas condições naturais de um parto normal, ali naquela visão da manjedoura, junto com os animais, a figura do presépio de um modo geral. Mas a sua concepção já foi diferenciada. Então começamos por ali. Aqui embaixo, no rodapé, nós temos aqui um comentário de Kardec. Não falamos do mistério da encarnação, com o qual não vamos nos ocupar aqui, e que será examinado posteriormente. Então, falando aqui sobre a questão de como se dá a encarnação, a preparação do corpo e tudo mais, Kardec não queria tratar dessa questão. Do seu nascimento até a sua morte, tudo nos seus atos, na sua linguagem e nas diversas circunstâncias da vida, apresenta as características inequívocas da corporeidade. Então o que Kardec lembra aqui é que, vendo Jesus desde o seu nascimento até a sua morte, a vida de um indivíduo ocupando um corpo carnal absolutamente semelhante aos nossos. Claro que com propriedades diferenciadas,
pela própria influência de um perispírito, de um espírito desse quilate, mas um corpo físico normal, que tem as suas necessidades fisiológicas, que tem ali a sua sensibilidade, os seus ferimentos. A gente já comentou sobre isso, e tratando de uma forma muito natural, que a gente não vê, por exemplo, em textos bíblicos, Jesus ali vivenciando aquilo que o indivíduo normal vivencia dentro das suas necessidades fisiológicas. Aquele bebezinho que usa fralda, que faz cocô, que faz xixi. Mostra que Jesus se alimenta, mostra que Jesus dorme, mostra que Jesus sangra. Mas o resto continua a mesma coisa. Tudo isso dentro das leis naturais que regem aqui a nossa vida material. Então, tudo aquilo que vem sendo descrito mostra que o corpo de Jesus era um corpo normal, um corpo absolutamente dentro dessas leis naturais, portanto não sendo visto como agênere, um corpo fluídico. Porque um corpo fluídico não precisa dormir, não precisa comer, não tem nada de... não sangra, não se fere, não faz nada. E pelas descrições que nós temos, Jesus então teve um corpo natural, até a sua morte. Os fenômenos de ordem psíquica que se produziram nele são acidentais, e nada tem de anormal, uma vez que se explicam pelas propriedades do perispírito, e ocorrem em graus diferentes com outros indivíduos. Aqui a gente fala, né, daquilo que Jesus fazia com relação às curas, com relação aos demais fenômenos que nós já vimos, indivíduos que fazem a mesma coisa. Só que, lembrando sempre, em graus diferentes, né, dada a evolução do espírito. Então, quando se fala em curas espirituais, Jesus fez várias. Quantos médiuns de cura nós conhecemos na atualidade? Quando se fala sobre fenômenos de efeitos físicos, quantos médiuns na atualidade nós temos que também promovem os mesmos fenômenos? A própria bicorporeidade, que é uma das possibilidades que foi trazida por Kardec naquele momento em que Jesus caminhava sobre as águas. Não era seu corpo físico, mas o seu perispírito que se manifestou e caminhava sobre as águas. Quantas vezes nós tivemos também esse fenômeno da bicorporeidade, inclusive entre muitos santos da Igreja Católica. Naquele livro que a gente já comentou, né, de Clóvis Tavares, A Mediunidade dos Santos, nós tivemos ali muitos daqueles que foram canonizados pela Igreja em virtude desse fenômeno. Dentro do meio espírita tivemos ali Eurípides Barçanufo, dentre outros também. Sem falar naqueles espíritos que se colocavam, se apresentavam na condição de agêneres, sem sequer serem percebidos. Daquelas histórias que o povo conta, em que você está caminhando, vem um indivíduo, fala com você, te dá ali um conselho, te dá uma orientação, e de repente ele desaparece. Pode ter sido uma materialização? Sim, por que não? Então, vários indivíduos dotados dessa capacidade mediúnica de promover, de provocar um fenômeno de efeito físico, ou um outro tipo de fenômeno mediúnico qualquer, temos ali na história da humanidade uma leva incontável. A diferença é a intensidade com que isso acontece, devido à própria capacidade do espírito. Após a sua morte, ao contrário, tudo nele revela ser fluídico. A diferença entre os dois estados é tão marcante que não é possível compará-los. O Arnaldo colocou em cima, né, a questão das virgens gerando filhos. A Santíssima Trindade podemos observar também nas religiões e seitas anteriores a Jesus, em especial no hinduísmo. A história que nós temos, o Arnaldo, é exatamente a visão do sexo na história da humanidade, sendo visto como algo pecaminoso. Exatamente pelas tendências impulsivas do indivíduo, a forma como isso é vivenciado. Então, quando se fala em sexo, aliás, tem um documentário excelente falando da história do sexo. Não existe nada de pecaminoso ou nada de erótico nesse documentário, mas ele mostra de que modo que a humanidade foi convivendo com a sexualidade no decorrer da sua própria história, falando muito mais sobre fertilidade e, claro, também a busca pelo prazer, as consequências que isso trouxe para a própria sociedade, para aquelas sociedades, em várias partes do nosso mundo. Então mostra que realmente o sexo ainda ele é visto de uma forma muito negativa, como é visto na atualidade. Como nós vimos, né, recentemente falando do carnaval, por exemplo, o ponto principal do carnaval são as propagandas que falam sobre bebidas alcoólicas e a distribuição de preservativos para evitar qualquer tipo de doença ou gravidez indesejada. Então até hoje é assim, visto como um prazer mundano.
e não o prazer do espírito. E como é que nós podemos relacionar esse prazer mundano, esse prazer instintivo, na gestação de um ser que tem características divinas? Essa é a diferença que nós temos hoje. E não somente no cristianismo ou no hinduísmo, nós temos várias outras crenças que também levam em consideração a sexualidade como sendo algo ligado muito mais ao mundo material do que à elevação do próprio espírito. Continuando. Falando então aqui, após a morte de Jesus, então até a sua desencarnação, Jesus vivia ali a sua vida de uma forma absolutamente natural dentro dos padrões do mundo físico. Aliás, uma das questões interessantes é exatamente sobre a infância de Jesus, a sua adolescência, que quase não se tem informação sobre isso. Nós temos ali Jesus com o seu nascimento, depois com 3 anos e pouco de idade, e depois ele só aparece a partir dos 30 anos, quando ele começa a sua missão, até os 33 anos, quando ele é crucificado. E a pergunta fica, mas o que Jesus fez nesse intervalo? Dentro dessa visão espiritualista, mais afinada com a doutrina espírita, nós temos uma série de livros escrita, se eu não me engano, pois olha a Rita aqui, Sussu. Então, esse aqui é o Zequinha, na verdade, a Rita está quietinha hoje. Então, é um livro escrito por uma escritora argentina, eu não me recordo se ela é médium, que faz muito tempo que eu li essa coleção, de um livro chamado Harpas Divinas. Nesse livro ela conta aquilo que teria sido a vida de Jesus durante a sua adolescência, durante a sua infância, convivendo com a sua família, depois começando a frequentar os monastérios. Harpas Divinas, o nome da coleção. Dá uma procuradinha aí que vocês vão encontrar na sinopse. Então mostra Jesus frequentando monastérios, frequentando grupos de essênios principalmente, levando para ele aqueles esclarecimentos iniciais, mas tratando também dessas questões dos mistérios do mundo espiritual, enquanto Jesus se encontrava naquela condição. Mas ainda fica assim, são livros que contam histórias que nós podemos ou não aceitar, mas infelizmente não temos fatos para embasar essas afirmações. Então aqui, Jesus então desencarnou. A partir dali, como Kardec lembra, tudo se revela fluídico. A sua aparição, a sua elevação. E daí então, não é possível fazer nenhum tipo de comparação. Aliás, o fato é tão marcante que não se pode fazer comparação. O que era o corpo físico de Jesus, aquele que se alimentava, aquele que dormia, aquele que sangrava, com aquele corpo, com aquela irradiação característica de um espírito puro. E continua. O corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita, e que diferem essencialmente das propriedades dos fluidos etéreos. A desorganização ali se processa pela ruptura da coesão molecular. Então ele está dizendo que um corpo físico se decompõe a partir dessa ruptura da coesão molecular. Ou seja, o nosso corpo é uma coleção de tecidos, uma coleção de células. A partir do momento em que essas células começam a perder a vitalidade e começam então a se degradarem, o corpo físico naturalmente se decompõe. Como acontece naturalmente com tudo aquilo que a gente vê hoje. O corpo simplesmente apodrece, por falta de vitalidade, por falta de substâncias que nutrem essas células. Então o corpo físico vai se desorganizar dessa forma. Já um corpo fluídico é diferente. Ele não segue essas mesmas leis. Aliás, a gente lembra sempre que, por exemplo, só fazendo uma comparação, quando nós falamos de um espírito que se materializa, ele se materializou num ambiente onde tem ali pessoas encarnadas observando o fenômeno, e aí o espírito começa a conversar com as pessoas. E a pergunta que a gente faz é, como é que o espírito ouve aquilo que as pessoas falam? Essa pergunta é pertinente, é muito importante, porque a gente lembra que a nossa audição, ela depende de nervos, ela depende de vibrações do ar, ela depende do tímpano. No caso de um corpo fluídico, não tem essas propriedades, não tem essa estrutura. Como é que o espírito ouve, então? Através do pensamento. Mente a mente. Ele produz o som através de um fenômeno de efeito físico, voz direta, e aí então as pessoas ouvem a partir dessas propriedades naturais da nossa audição,
Mas o espírito, ao contrário, não depende delas. O espírito não vê com os olhos, o espírito não ouve com os ouvidos, simplesmente porque ele não tem as características da visão natural e não tem também as características de uma audição natural. Muito menos o tato. O espírito vai, aparece, o outro vai lá, aperta a mão dele. O espírito sente o aperto de mão? Sente. Mas como que se dá essa sensação? Ele não possui inervações, ele não possui o tato. Como isso acontece? Perispírito para perispírito. Então, diferença do corpo físico para o corpo biológico. Um objeto cortante, penetrando no corpo material, divide os seus tecidos. Se os órgãos essenciais da vida são atingidos, o seu funcionamento cessa e a morte é a consequência, isto é, a morte do corpo. Então aqui é interessante que me fez lembrar agora de um documentário produzido pelo Discovery Channel que falava sobre a morte. Mas a morte, assim, o que é a morte para o corpo físico, independente das suas questões morais, das crenças, por que o corpo morre? E aí foi mostrando várias situações, num acidente, num envenenamento, em outras situações diversas. Então, muito mais do que pensar, por exemplo, que o indivíduo foi morto por um tiro, é analisado, por exemplo, esse projétil acabou penetrando o corpo daquela pessoa, atingiu artérias, atingiu órgãos, a partir dali começou a trazer consequências para o funcionamento natural daquele organismo, começou a provocar um certo colapso, e aí então o corpo físico simplesmente parou de funcionar. Então, vendo a morte a partir de uma visão biológica, é muito mais complexo do que a gente vê simplesmente morreu porque morreu. Do envenenamento, por exemplo. Como se dá a morte por envenenamento? É uma substância que é neurotóxica, é uma substância que acaba sendo degenerativa, atinge partes do corpo, o rim para de funcionar, o coração funciona diferente, o sistema nervoso é afetado. E aí vem todas as consequências naturais. Então nós vemos que um corpo físico acaba exatamente morrendo dessa forma. No caso de Jesus, foi crucificado, acabou sangrando, acabou sendo praticamente asfixiado naquela condição, naquela posição, porque era exatamente essa a proposta da crucificação, que era um instrumento de tortura para aquela época. Então Jesus morreu porque foi crucificado? Não, vamos analisar as questões biológicas. Seu corpo físico acabou morrendo exatamente por todas as consequências vindas daquela situação que ele vivenciou. Por isso, então, nós temos o corpo físico, sim, acaba se desintegrando dessa forma. Mas e o corpo fluídico? Ele passa por essas situações, ele tem ali órgãos, ele tem células, ele tem sistema nervoso para sofrer tudo isso? Não. Então é que nós vemos a diferença de um corpo fluídico para um corpo material. Deixa eu ver aqui. O Brás colocou: o corpo perispiritual é tão semelhante ao carnal, a ponto de morrermos e não saber. Em termos de aparência, pelo menos, é muito semelhante. Agora, com relação à sua estrutura, nós temos uma diferença significativa. O Arnaldo colocou uma dica sobre a vida de Jesus, a história triste, publicada em 3 volumes, de Patient Worth, psicografado por Pierre Lenore Curien, traduzido por Hermínio C. Miranda. Então está aí mais uma recomendação para quem quiser ter uma ideia, né, trazer uma suposição de como foi a vida de Jesus naquela época. Nós tivemos até um tempo atrás, há alguns anos, um filme que falava sobre a vida de Jesus, me esqueci o título agora, produzido pelo Mel Gibson, que inclusive chocou a Igreja Católica, chocou os evangélicos, né, pelo fato de ser um filme muito, muito duro, mostrando um sofrimento muito grande de Jesus. Contava até aquelas histórias de freirinhas que iam assistir ao filme e de repente passavam mal no meio e saíam no meio da sessão. Me fugiu agora o nome do filme, não é O Corpo de Jesus. Se vocês encontrarem, por favor, coloca na área de texto, só para a gente poder confirmar aqui a informação. Né? Então, e vai estrear outro agora também, né? Sobre a vida de Jesus, exatamente. Então nós temos ali essas histórias que são contadas que trazem para nós uma ilustração, uma suposição do que teria sido a vida de Jesus. E continua. Não existindo essa coesão nos corpos fluídicos, a vida não repousa no funcionamento de órgãos essenciais, e nele não se podem produzir desordens análogas.
um instrumento cortante ou outro qualquer penetra num corpo fluídico como em um vapor, sem lhe ocasionar qualquer lesão. Eis porque os corpos dessa espécie não podem morrer, e porque os seres fluídicos, chamados de agêneres, não podem ser mortos. Então a diferença entre um e outro. E Kardec está trazendo essa explicação por quê? Exatamente para poder confrontar com a ideia, com a possibilidade de que Jesus teria um corpo de agênere e não um corpo biológico normal, o que contraria toda a história que é contada até agora. Que Jesus sangrou, que ele foi torturado, que ele foi preso, foi crucificado, o corpo físico morreu. Então mostra que de agênere ali não tem nada. É uma encarnação na sua expressão mais pura e mais verdadeira. Lembrando, né, como a gente comenta, que encarnação significa estar num corpo de carne. Daí encarnação, desencarnação, reencarnação. É o espírito assumindo um corpo material feito de carne, material biológico. Após o suplício de Jesus, seu corpo ficou lá, inerte e sem vida. Ele foi sepultado como os corpos comuns, e todos puderam vê-lo e tocá-lo. A Última Tentação de Cristo. Obrigado, Angelina, esse mesmo. Tá? Então esse é o filme que eu falei para vocês. Então ali, depois da morte do corpo de Jesus, teria ali, né, a José de Arimateia e também Nicodemos, né, algumas histórias contam que esses dois se responsabilizaram por limpar, por lavar o corpo de Jesus. Aí entra aquela parte do Santo Sudário, né, uma das relíquias que são apresentadas até hoje pela igreja, mostrando que o corpo de Jesus sangrava, né? São temas polêmicos que não cabe para nós ficar entrando em detalhes, mas são elementos importantes que falam exatamente desse grande momento da vida de Jesus. Após a sua ressurreição, quando quis deixar a terra, ele não morreu de novo. Seu corpo se elevou, desvaneceu e desapareceu, sem deixar qualquer vestígio, prova evidente de que esse corpo era de uma outra natureza, diferente daquele que pereceu na cruz, de onde se deve concluir que se Jesus pôde morrer, é porque tinha corpo carnal. Arnaldo colocou, né, a crucificação era a cultura dos romanos e não dos judeus. Os horrores cometidos por esse tipo de assassinato são inenarráveis. Né? Exato, né, porque a gente lembra sempre que a própria história da crucificação ela é muito comentada naquele filme Spartacus. Spartacus foi um escravo do Império Romano que incitou uma grande rebelião. E aí virou esse filme. E aí então, depois que essa rebelião foi debelada, e esses escravos foram controlados e presos, eles foram crucificados. A Via Ápia, que era uma grande via que cortava ali o Império Romano na Itália, tinha cruzes dos dois lados durante uma grande extensão, por uma grande extensão. E aí então todos esses escravos foram crucificados e seus corpos ficavam apodrecendo para que todos vissem o que acontecia com aqueles que violavam as leis romanas. Então Jesus, como eu disse para vocês, que era um subversivo, ele foi punido como tal. Teve o apoio dos judeus, que acabavam incitando o Império Romano a vê-lo como criminoso, mas a punição foi aplicada pelo Império Romano. Que tanto que Jesus, quando ele foi crucificado, ele tinha ali outros indivíduos crucificados com ele. 2 ladrões, né? Vocês se lembram dessa história? Então era uma punição. E a gente já comentou sobre isso também. Se por acaso Jesus tivesse sido executado de uma outra forma, através de um outro instrumento, nós teríamos esse instrumento como sendo a lembrança de Jesus. Né? Já brincamos sobre isso, inclusive, que se por acaso Jesus tivesse sido enforcado, nós teríamos no topo das igrejas forcas, e não cruzes. As pessoas carregariam correntes com pequenas forcas douradas, para lembrar a morte daquele que era Deus encarnado. Então, na verdade, a cruz nada mais é do que um instrumento de punição para aqueles que cometiam crimes capitais contra o Império Romano. Continuando. Em consequência de suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas que repercutem no centro sensitivo ou espírito. Não é o corpo que sofre, é o espírito
que recebe o contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Num corpo privado do espírito, a sensação é absolutamente nula. Pela mesma razão, o espírito que não tem corpo material não pode experimentar os sofrimentos que são resultado da alteração da matéria, de onde também é forçoso concluir que se Jesus sofreu materialmente, o que não se pode duvidar, é porque tinha um corpo material de uma natureza semelhante ao dos corpos de toda a gente. A gente lembra que provocar a dor é uma técnica utilizada na medicina para avaliar o estado de coma de um indivíduo. Então, se por acaso ele está comatoso, são provocadas dores em pontos específicos do corpo para saber se ele tem alguma reação. Quanto mais nula é a reação, mais profundo é seu estado comatoso. Se o espírito, se o indivíduo, o paciente, reage àquela dor, mostra que ela vem se tornando cada vez mais superficial. Então são estímulos feitos com a unha, feitos com agulha, são beliscões, são apertões que são dados para fazer essa avaliação. Então, se por acaso o indivíduo se encontra em coma e o espírito não está desperto para sentir essa dor, o corpo físico não reage. Esse é o detalhe. A dor afeta o espírito através daquela cadeia, né? Corpo físico, perispírito e depois espírito. Mas um corpo físico, ainda que esteja vivo, que não tem ali a conexão com o espírito, significa que não tem por que sentir dor. Não há reação a essa dor se não tem ali o princípio inteligente para senti-la. Item número 66. Aos fatos materiais, vêm se juntar considerações morais importantíssimas. Se Jesus houvesse estado, durante sua vida, nas condições dos seres fluídicos, não teria experimentado nem a dor, nem nenhuma das necessidades do corpo. Supor que tenha sido assim é tirar-lhe todo o mérito da vida de privações e de sofrimentos que havia escolhido como exemplo de resignação. Se tudo nele fosse aparência, todos os atos da sua vida, o anúncio reiterado de sua morte, a cena dolorosa no Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus para afastar o cálice dos seus lábios, sua paixão, sua agonia, tudo, até o último brado, no momento de entregar o seu espírito, não teria passado de um vão simulacro para enganar quanto à sua natureza e fazer crer que o sacrifício ilusório da vida, uma comédia digna de um simples homem honesto, e com mais forte razão de um ser superior. Numa palavra, Jesus teria abusado da boa-fé de seus contemporâneos e da posteridade. Essas são as consequências lógicas dessa teoria, consequências que não são admissíveis, porque o rebaixariam moralmente em lugar de o elevarem. Então Kardec, mais uma vez, traz todas essas explicações para poder confrontar a teoria dos agêneres. E isso não é levado em consideração no caso das religiões tradicionais, que veem realmente Jesus estando encarnado, Jesus sendo executado, Jesus sofrendo, e depois o seu corpo físico miraculosamente desapareceu. Então Kardec se dedica, aqui a alguns tantos parágrafos, a essa teoria do agênere, porque à época essa teoria provocava essa confusão. Não entre os religiosos dessas religiões tradicionais, mas entre aqueles que abraçavam a ideia do agênere, de um corpo fluídico materializado, que era uma teoria que tinha uma certa semelhança com a doutrina espírita, que foi o caso, mais uma vez, de Rostang. Então, para nós hoje, ao pensarmos Jesus tinha um corpo fluídico ou não tinha corpo fluídico, no tempo presente, na nossa atualidade, essa informação ela é praticamente irrelevante. Não temos por que nos preocupar com ela, porque ninguém mais fala sobre isso. Nós espíritas, vemos esse fenômeno, ou a morte de Jesus, como algo natural. O corpo físico foi sepultado em algum lugar, foi roubado, foi escondido, foi levado, seja lá o que aconteceu, e o resto aconteceu de uma forma fluídica, a partir do seu retorno, daquilo que é entendido como ressurreição. Mas dentro das tradições religiosas, tirar essa capacidade que Jesus tem de ressurgir dos mortos seria tirar valores que o colocam na condição divina.
De você dizer assim, não, Jesus não teve a ressurreição, não ressuscitou. Claro que sim. Ele é Deus, ele tudo pode. Então nós diminuiríamos o valor desse espírito encarnado pelo fato de analisarmos a sua condição de uma forma natural. Mas aí nós entramos também naquela passagem dos milagres que nós conversamos. O fato de nós entendermos de que forma que acontece um fenômeno, tirando dele as características do milagre, porque o milagre é algo que é maravilhoso, é algo que foge às leis naturais. Quando nós então entendemos um fenômeno e tiramos essa característica do maravilhoso, não significa que nós estejamos desvalorizando o fenômeno, mas entendendo-o, percebendo a presença do mundo espiritual, percebendo a capacidade de um indivíduo para provocar esse fenômeno, a questão do merecimento e todas as questões morais envolvidas. Agora, quando nós pensamos, mas Jesus, ele não teve a ressurreição, mas teve a materialização, isso não diminui em nada, a partir do nosso entendimento, o valor daquele espírito e a missão que ele realizava aqui entre nós. Não precisamos de um corpo físico ou de um fenômeno físico para atestar o valor do espírito. Nós reconhecemos o espírito pelo seu próprio valor. Ainda temos dificuldade de lidar com isso. Tanto é assim, como a gente já conversou sobre essa questão, quando nós falamos sobre a importância dos fenômenos mediúnicos para convencer as pessoas. Quantos de nós, frequentando centros espíritas, não vemos a hora de começar o espetáculo? De vermos um espírito se materializando, um fenômeno acontecendo, e aí então arregalamos os olhos, tiramos foto para colocar no Facebook, aquela coisa toda. Porque nós ainda somos impressionáveis. Mas isso vem mudando com o passar do tempo, porque não é o fenômeno que atesta a grandiosidade de um determinado evento, mas o evento dentro das suas condições morais, que é o mais importante. O Arnaldo colocou, né, o que me agrada em Kardec sobre o Rostang é que ele na Revista Espírita cita que vale a pena ler as ideias de Rostang, porém com cuidado e bom senso, sim. Ele fala sobre aquilo que o Rostang apresentou, o valor das suas ideias, mas coloca algumas ressalvas. Exatamente porque tem alguns pontos discordantes. Mas Kardec tinha essa característica. O fato de ter pontos discordantes com a doutrina espírita não desmereceria toda a obra. Porque, do contrário, se fosse assim, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo deixaria de existir. Porque nos Evangelhos nós temos ali fatos que a doutrina espírita não concorda como sendo da forma como é escrita. Como é o que a gente está estudando agora. O corpo de Jesus desapareceu, não concordo com isso. Então vamos descartar tudo aquilo que Jesus fez. Então Jesus faz o contrário, Kardec faz o contrário. Tira aquilo que existe de mais proveitoso, mais verdadeiro, e coloca como ponto de estudo, aquilo que é duvidoso. A Miriam colocou, né, nos fixamos mais nas lições morais do que na curiosidade. Assim deve ser dentro da doutrina. A gente está aprendendo a lidar com essa mudança, né? Porque o fato de sermos muito curiosos, de sermos ainda muito impulsivos, né, dentro dessa nossa análise, tira um pouco do brilho da importância de analisarmos as lições morais. Arnaldo colocou também, ainda compreendemos quando Kardec cita as obras póstumas, que na biblioteca espírita tem que ter livros que interessam o espiritismo sobre qualquer assunto. Filosofia, principalmente, né, religiosos também, a mesma coisa. Tudo é válido. Aliás, os próprios espíritos, lá no Livro dos Espíritos, falam da importância do estudante da doutrina espírita estudar todas as escolas religiosas. Porque a doutrina espírita nada mais é do que um desdobramento de muitas delas. Então, conhecendo aquilo que no passado veio para nós como uma primeira ideia, e analisarmos a sua evolução, o seu desenvolvimento, nós chegamos à atualidade com uma compreensão muito maior. Então os próprios espíritos recomendam que nós devemos sim estudar todas as religiões. Não é o fato de eu acreditar ou não acreditar, mas quanto mais eu tiver informação sobre ela, mais fácil será meu entendimento. E Leon Denis reforça isso quando nós estudamos lá no livro Depois da Morte, no primeiro capítulo ou segundo capítulo, como nós vimos, situações importantes, né, ou histórias importantes de várias crenças do passado, desde aquelas que ainda permanecem, como é o caso do próprio cristianismo, do hinduísmo, como outras que desapareceram, celtas, a religião dos egípcios. Hoje a gente lembra que os egípcios são muçulmanos, né?
na sua grande maioria. Mas no passado tinham suas próprias crenças. A mesma coisa dos orientais, do budismo e tudo mais. E continua, vamos lá. Assim, Jesus teve, como todos nós, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que é comprovado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que assinalaram a sua existência. A que se reduziu o corpo carnal? Essa é a grande pergunta que nós temos para fazer. O que aconteceu com o corpo físico de Jesus? Este é um problema cuja solução não se pode deduzir até nova ordem, exceto por hipóteses, pela falta de elementos suficientes para afirmar uma convicção. Essa solução, aliás, é de importância secundária e não acrescentaria nada aos méritos do Cristo, nem aos fatos que atestam, de uma maneira bem peremptória, sua superioridade e sua missão divina. Isso a gente vê, como eu comentei com vocês no início sobre aquele filme, O Corpo, ali tem um valor importante. Porque se por acaso o corpo de Jesus é descoberto, a ideia da sua elevação e do milagre que aconteceu naquele momento cai por terra. E isso abalaria a estrutura daquela fé, que ainda se baseia dentro desses dogmas. A fraterna colocou, tem algo que me intriga. Jesus é cultuado e crucificado, e não como pregador. Jesus morreu na cruz para nos salvar. E como pregador, que tantas coisas deixou, não nos salva? Você sabe, fraterna, que eu me lembro, eu fiz parte, isso já há bastante tempo, da Igreja Metodista, como evangélico. E na Igreja Metodista, a imagem de Jesus é sempre vista como sendo o homem fora da cruz. Ao contrário da religião católica, em que você tinha Jesus crucificado num altar. Então havia, assim, até com um certo tom de maldade, de ironia, de sarcasmo, que é uma coisa que realmente eu não gosto, entre aquele grupo em que eu frequentava, aquela ironia de dizer assim, nossa, mas eles ainda veem Jesus pregado, o meu Jesus, o meu Cristo já desceu há muito tempo. Então existe ainda essa picuinha com relação à imagem de Jesus, de que forma que ele é visto. Usam o sinal da cruz para algumas situações, mas não veem Cristo crucificado, enquanto que outros colocam o Cristo crucificado num altar. Então é uma questão de crença, que cada um tem. Pois é, então assim, são várias interpretações que a gente pode dar para esse evento também. Então, tirando as hipóteses que nós podemos lançar, não temos elementos suficientes para fazer um julgamento a respeito do que aconteceu com o corpo de Jesus. Ele foi roubado, foi enterrado em outro lugar, foi mudado no meio da noite. O que aconteceu? Ninguém sabe. Não pode, pois, haver mais que opiniões pessoais sobre a forma como esse desaparecimento se realizou. Opiniões que só teriam valor se fossem sancionadas por uma lógica rigorosa e pelo ensino geral dos espíritos. Ora, até o presente, nenhuma das que foram formuladas recebeu a sanção desse duplo controle. Então, mesmo que os espíritos trouxessem para nós algum tipo de informação sobre o que aconteceu com o corpo de Jesus, nós teríamos que ter um cuidado enorme para fazermos uma avaliação, submeter isso a um controle universal, analisar a lógica, para entender aquilo que foi trazido. Nos romances, principalmente, nós temos ali muitas histórias que são elaboradas, que trazem suposições que Jesus fez, que Jesus aconteceu, que depois da sua morte aconteceu tal coisa. Quem disse isso? Foi um determinado espírito. E baseado em que ele disse isso? É uma história romanceada? É um fato? Então temos que analisar com bastante cuidado. Se os espíritos ainda não resolveram a questão pela unanimidade de seus ensinamentos, é porque certamente ainda não chegou o momento de fazê-lo, ou porque ainda faltam conhecimentos com a ajuda dos quais se poderá resolvê-la pessoalmente. Entretanto, se a hipótese de um roubo clandestino for afastada, poder-se-ia encontrar, por analogia, uma explicação provável na teoria do duplo fenômeno dos transportes e da invisibilidade. E aqui Kardec traz mais uma possibilidade.
imaginando que ele não foi roubado, que ele não foi levado de um lugar para outro, poderia haver a desmaterialização de um lugar e a materialização em outro. E aí poderíamos especular com facilidade para falar, por exemplo, sobre qual o impacto de um corpo como aquele de Jesus para a humanidade. Que tipo de impacto uma revelação dessa natureza traria para todos nós? A gente lembra, por exemplo, que pegando a religião cristã, o cristianismo, a gente lembra, é a maior religião do nosso planeta hoje, perde apenas para o islamismo, e se por acaso nós dividirmos o cristianismo em religiões evangélicas, espírita, religião católica, aí então o islamismo se torna a maior religião, porque ela se encontra unificada enquanto o cristianismo foi dividido. Mas se pensarmos, por exemplo, que nós temos ali mais de 2,5 bilhões de pessoas que acreditam nesse milagre, os espíritos, para trazer uma informação dessa natureza, veem isso com muita cautela, exatamente para não provocar essa desestabilização. Imaginemos, por exemplo, se trouxéssemos um fato que mudaria a crença naquilo que Jesus trouxe. Quase 3 bilhões de pessoas ficariam completamente desorientadas. E isso seria certamente o caos. Porque nós não podemos violar a crença das pessoas, mas temos que levar o esclarecimento. E esse esclarecimento, nós sabemos que os espíritos são muito cuidadosos para fazer com que isso aconteça de uma forma natural no tempo devido. E não simplesmente jogar uma ideia para contrariar tudo aquilo que o outro acredita. Essa crença, sim, sem dúvida, seria uma grande crueldade, não tenhamos dúvida. Deixa eu ver aqui. Angelina colocou, né, o que dizer da teoria da desintegração súbita do corpo de Jesus citada por Hermínio C. Miranda? Especulação. Foi a visão que ele teve, o entendimento que ele teve. Ninguém sabe nada sobre isso. Teve até um documentário do Discovery também, que se chamava O Corpo de Jesus. E geralmente esse tipo de documentário passa na época da Semana Santa, né? Onde nós temos ali a Páscoa e coisa e tal. Então eles colocam especulações, fazendo testes genéticos, fazendo testes de símbolos encontrados, né, no local onde foi estudado, mas ninguém sabe nada. 68, o último. Essa ideia sobre a natureza do corpo de Jesus não é nova. No século IV, Apolinário de Laodiceia, chefe da seita dos apolinaristas, afirmava que Jesus não havia tomado um corpo como o nosso, mas um corpo impassível, que descera do céu, no seio da Santa Virgem, e não nascera dela. Que assim Jesus não havia nascido, não sofrera e não morrera senão na aparência. Os apolinaristas foram excomungados no Concílio de Alexandria, em 360 d.C., no de Roma, em 374, e no de Constantinopla, 381. Então, a gente vê que até mesmo dentro do cristianismo, nós temos ali algumas ideias, algumas especulações que geraram grandes divergências na sua época. Então, pessoal, é isso. Fechamos por aqui, então, essa passagem a respeito dos milagres do Evangelho. Vimos aqui várias passagens, e essa, naturalmente, foi a última, e também que traz em nós um grande impacto, para falar assim, exatamente o que aconteceu com Jesus, como foi a sua vida, o que exatamente provocou todos aqueles fenômenos. E para nós que estudamos a doutrina espírita, nós vemos todos esses fenômenos como parte de um conjunto de leis naturais que até hoje são estudadas. Conseguimos aprender de fato a valorizar muito mais o espírito por aquilo que ele é, do que pelo fenômeno que ele é capaz de provocar. Isso porque o fenômeno é uma necessidade para provocar as impressões daqueles que estão encarnados, daqueles que ainda são impressionáveis. E de um modo geral todos nós somos. Do contrário, ninguém sentiria medo de fantasma. Ninguém sentiria medo de ir ao cemitério numa sexta-feira 13, à meia-noite. Então essas impressões ainda nos perseguem.
Então, enquanto não tivermos ainda uma compreensão mais madura sobre a realidade do mundo espiritual, tudo aquilo que para nós é ainda sobrenatural vai provocar um efeito, seja um efeito positivo, seja um efeito negativo. Positivo quando vem com características de milagres, negativos quando vem com características de assombrações. Então, por isso, ao estudarmos a doutrina e vermos sempre que o espírito se eleva pelos seus valores e pelas missões que conseguiu cumprir, nada daquilo que Jesus fez ou deixou de fazer vai desmerecê-lo. E nós aprendemos exatamente a conversar com Jesus como sendo esse espírito puro, desencarnado, que através dessa legião de trabalhadores estão sempre presentes aqui no nosso mundo, nos auxiliando na nossa evolução. Então, Jesus aqui no mundo material foi apenas um espírito encarnado. Jesus no mundo espiritual foi aquele que conseguiu alcançar, pelo seu próprio mérito, essa posição, essa elevação. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Concluímos então o capítulo 15. O próximo item que nós vamos estudar vai ser uma terceira parte, ou uma segunda parte, as predições segundo o Espiritismo. Lembrando que predição vem de dizer alguma coisa antes dela acontecer. Predizer alguma coisa. Então as predições é tudo aquilo que Jesus falava que aconteceria. Como é que ele sabia? De que forma que isso aconteceria? Então vai ser exatamente a partir dali, desse capítulo 16, falando sobre a teoria da presciência. Então, predições segundo o Espiritismo. Lembrando que o título dessa obra é A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo. Então entramos agora na terceira parte das predições para entendermos o que foi dito e de que forma que isso aconteceu. Isso é bastante interessante, porque vai dizer para nós sobre todas as situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que falam sobre os adivinhos, sobre os profetas, aqueles que conseguem prever alguma coisa. Veja o seu futuro, vamos jogar as nossas runas, vamos jogar os nossos búzios, vamos ver a bola de cristal, vamos ler as cartas para descobrir qual será o seu futuro. De que forma que